Boa tarde a todos. Nós estamos aqui, né, dando continuidade ao nosso trabalho de contabilidade gerencial, né? Eu sou o professor Júlio Meirelles, aqui da Universidade Federal Fluminense, né, do campus Volta Redonda, né, falando agora, dando continuidade ao nosso vídeo em função, né, do seu tamanho aqui, para ficar mais tranquilo de ser observado, onde ele estará sendo postado na plataforma de ação de vocês, né. A gente terminou, né, a nossa fala sobre relações com teoria econômica e iniciamos aqui agora, né, a nossa fala, né, sobre resultados, sobre o lucro, né, a importância dessa visão de lucro, né. Então, nós temos uma visão de lucro contábil, né, que é o lucro contábil, aquele que constitui basicamente o confronto entre receita realizada e custo consumido, seu tipo de lucro. Pega todas as receitas, subtrai de todas as despesas, é um lucro contábil. Agora, e o lucro econômico, né? O lucro econômico é o incremento do valor presente no patrimônio líquido, envolve aspectos mais subjetivos, mas é superior ao lucro contábil, né? Normalmente no processo decisório dos usuários internos e externos. O retorno ao proprietário do capital social, dinheiro, título investido inicialmente, né? O valor do seu negócio, né? Quanto custa o seu negócio, a sua marca, tudo isso está envolvido no seu lucro econômico, né? No lucro financeiro, a gente tem essa evidenciação dada, né, pela demonstração de fluxo de caixa, né, que tem como resultado a geração de caixa do período, que pode ser superávit de caixa, que é positiva, ou déficit de caixa, que é negativo, né. Um fator muito interessante que é utilizado hoje nas empresas, né, são duas técnicas muito interessantes, né? Uma é a administração por responsabilidade, que não é o nosso caso aqui, mas no nosso caso específico é a contabilidade por responsabilidade, né? É um instrumento que permite ao gestor, né, a visualizar, né, o centro de responsabilidade, né? Por exemplo, né, fazer uso de uma auditoria de autoridade como responsabilidade para tomar decisões, né? Então, uma justa forma de avaliar os resultados pelo regime de caixa, como se cada centro de responsabilidade fosse uma empresa, né? Isso faz com que haja na empresa o quê, né? Uma descentralização. Se você fizer uma matriz, vamos supor que na nossa própria sala de aula aqui, nós temos 100 alunos. Se nós fizermos uma divisão, né, em células no Excel, que colocar, né, cada um de vocês responsável por uma área gerencial, né? O dono da planilha, né, ele consegue enxergar todos que estão nessa planilha, né? E cada planilha, cada célula individual de vocês, o gerente consegue enxergar, né? As receitas, né? E consegue enxergar suas despesas, né? Ou outras formas de gerenciamento que ele possa delegar para vocês, né? Na forma de contabilidade por responsabilidade. Então, se você tem uma pequena área de controle, né? Você tem alguns itens que você deve controlar de custos, né, da sua área, por exemplo, né, e esses custos, né, eles estão ligados, né, à planilha, ao sistema orçamentário da empresa, né? Então, você passa a ter uma responsabilidade por uma área de atuação da empresa que tem o orçamento para ela, né? Na empresa que eu trabalhei, né, muitos anos da minha vida, a gente criou lá, tive a oportunidade de criar lá, né, um alarme, né? Se estava tudo bonitinho na sua área de trabalho, você tinha um sinal verde, né? Se as suas despesas aumentassem de 0 a 5%, né, você entrava na faixa amarela, né? Se você aumentasse mais de 15% e você não justificasse, né, você ia levar uma advertência verbal, uma advertência escrita, poderia ser até demitido da empresa por falta de ação no controle gerencial. Isso é importantíssimo, né? Esse tipo de observação, né? O gerente, ele consegue enxergar o todo, né? Mas se ele dividir por áreas de responsabilidade, fica mais fácil ele verificar e fica mais fácil para a empresa e mais eficaz, porque uma área pequena controlada por uma pessoa que está dedicada àquela função, né,
fica muito mais fácil, porque o gerente certamente não conseguirá chegar em todas essas áreas individualmente, né? Então, essa descentralização, ela vem, né, de boa hora, né? E ela permite, né, a direção visualizar a capacidade de informação de gestores, verificar a evolução de cada centro de responsabilidade, né, a cobrança de responsabilidade dos gestores, né, o envolvimento substancial dos funcionários, né, onde todos aqueles que trabalham na empresa precisam se comprometer com o desempenho do seu setor, haja visto que ele será analisado tanto no contexto global quanto individualmente, né? E verificar os resultados efetivos a partir do resultado operacional, né? E, normalmente, as empresas têm o plano de lucros resultado da empresa, né? Se ela estipula metas, né? Ela dá essa meta para você que é responsável por um centro de atividade, né? E você atinge suas metas, fatalmente você será, né, conquistará alguma porcentagem talvez um 14º salário, né, no lucro e resultados da empresa, né? Ela permite ainda, né, que o gestor consiga identificar os problemas empresariais e onde estão acontecendo, muito mais rápido do que se fosse sem controle, só um controle total da área, né? Permite a correção na hora certa e na parte do processo em que ela é necessária. O comprometimento de todos os departamentos ou centros da empresa faz com que esta só tenha a ganhar, né? Desde o desempenho das atividades até o resultado final, a geração de lucros, né? Quanto mais pessoas controlando, né, com metas estabelecidas, com orçamento determinado, com visões de cenários futuros, né, você consegue corrigir os cenários, corrigir o seu orçamento, né, e verificar em loco de forma mais rápida, né, o que está acontecendo na empresa, né? É interessante, né, antes de aprofundar na análise de custo, eu sei que vocês tiveram essa visão, né, quem fez a análise de custo anteriormente, né, antes a matéria de custo antes de chegar em contabilidade inicial, né, a gente relembra aqui que é necessário entender os conceitos, né, de gasto, né, desembolso, custo, despesa, perda, investimento, lucro, prolabore, depreciação, custo de oportunidades, custos imputados, né? O desembolso é aquele que é bem fácil de você entender, né? É aquele esforço financeiro associado ao pagamento, à saída de caixa, né? Normalmente resultante de aquisição de um bem ou serviço, né? Aquilo que sai do caixa, né? Que sai do bolso, né? Agora, o gasto, de uma maneira geral, é o esforço econômico com que a entidade arca na realização de uma atividade ou transação qualquer, representada pela entrega ou promessa de entrega de ativo, né? Normalmente é dinheiro, né? Aí você entrega algum ativo e você vai gastar uma determinada quantia quando você recebe esse dinheiro, esse produto, né? O custo, né? Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços, né? Está ligado o quê? A área de produção da empresa, né? E a despesa, né? É o bem relativo ao serviço consumido direta ou indiretamente para obtenção de receitas, manutenção da empresa, né? E remuneração de capital de terceiros, né? São as despesas, aquilo que se trabalha, né? Na manutenção da empresa, na parte gerencial da empresa, né? A perda ou custo perdidos, né? Ou serviço consumido de forma normal ou involuntária, inesperada, que não tenha capacidade de gerar benefício no presente nem no futuro, não gera obtenção de receita, né? Perda é uma coisa muito clara, né? Se você, por exemplo, você vai ao supermercado, né? E você tem lá o laticínio, né? Tem uma data de validade, né? Então, o laticínio o mercado comprou do laticínio uma quantidade boa, hoje tem uma data de validade, vamos supor, de 15, 30 dias, né? E chega à noite, dá um problema elétrico na empresa, e o que que acontece, né? Você perde a refrigeração, né? Você perdeu amanhã, você chega tá tudo estragado, né? Então você perdeu, não tem mais nenhum benefício aquilo, né? O investimento, né? O gasto ativado em função da vida útil, de benefícios atribuídos a períodos futuros, né? Então, quando você compra um material, você faz um investimento, leva estoque, né? Isso vai trazer um benefício futuro da empresa, na transformação desse material num produto, né? Ou num benefício futuro de manutenção da empresa, onde você investe em um material que seria um sobressalente de uma determinada máquina ou peça, né? O lucro da empresa, que é a remuneração do capital investido pelos acionistas da empresa, né?
E isso aí tem que ser visto com muita cautela, né, e muito estudo, né, porque se a empresa está produzindo, né, e tendo um lucro menor do que o pior investimento financeiro, é sinal que ela não está numa boa condição. É bom a gente refletir sobre isso, né? O prolabore, né, representa o valor que a empresa remunera ao acionista quando ele exerce a atividade da empresa, né? Lembrando que o prolabore não pode ser registrado em valores inferiores ao menor salário da área administrativa, né? Então, isso aí dá complicações com o seu imposto de renda lá na frente, né? A depreciação, né, que corresponde ao encargo periódico de determinados bens, sofrem por uso, obsolescência, desgaste natural, etc. Né? Então, para dar uma olhadinha nisso aqui, interessante a gente ver aqui, né? Lá na Receita Federal tem um link aqui interessante que vale a pena você conferir, né? O custo de oportunidade, né? Que é definido como o valor do recurso no seu melhor uso alternativo. Você tem 2 ou 3 opções, né? Qual a melhor opção que você vai fazer? Esse é o custo de oportunidade, né? O custo imputado, né? É um custo que você, normalmente, no conceito de oportunidade, utiliza esse conceito de oportunidade, no caso de utilização de bens próprios, ao invés de terceiros, aluguel, arrendamento, etc., né? No caso extremo, a figura dos juros sobre capital próprio, né? Observação aqui, né? São custos não revelados pelas demonstrações contábeis, uma vez que não são registrados pela contabilidade, por serem assumidos em decorrência da medida de valor do uso de determinado recurso e não representam desembolso de caixa. São custos constantes de estudos comparativos destinados a tomar decisão de planejamento de projeto. A empresa tem um galpão, né? Então, ele tem um custo imputado. Se você fosse analisar, né, o aluguel num galpão desse, seria tanto, mas ele é seu, né? Mas ele teria um custo que reflete fatalmente, né, em estudos, né, avançados, né, sobre até a sua disponibilidade de trabalho e de evidenciação de sua concorrência, você e sua concorrência, né? São situações interessantes que devem ser estudadas, né? No plano de contas, vocês com certeza já estudaram o plano de contas lá na contabilidade inicial, né? Formação de um plano de contas, né? Então, ele é indispensável no desenvolvimento do processo contábil, né? Se vocês observarem no plano de contas de SPED, na Receita Federal, plano de contas referencial, né? Muito importante. É um plano atualizado, bem feito, né? E dependendo do tipo de empresa, ele pode ser acrescido de novas contas, né? Então é importante que o plano de contas de uma empresa ele tenha a facilidade de você incluir novas contas futuras, né? Mas se você já tem um plano de contas, né, completo, né? Isso já evidencia muita coisa para a sua empresa, né? Não precisa inventar a roda, fazer girar, né? Agora, observar o quê? Que um plano de contas ideal, né? Ele deve conter pelo menos, né? Elenco de contas, todas as contas, né? E a orientação para a contabilização, né? E o manual de contas, com o significado de cada conta e as ações necessárias para serem feitas nesse plano de contas, né? E a empresa também precisa, dentro desses planos, né, um modelo padronizado de demonstrações contábeis, né? Isso aqui está na nossa bibliografia aqui, né, lá no Ribeiro, 2009, página 44, né? Isso não mudou até hoje, né? Mas poucas empresas, né, têm um manual de contas, né? Então, isso é importante. A empresa que eu trabalhava, a gente montou o manual de contas, porque se você trabalha com aquele tipo de planilha, você trabalha com divisão de custos, você trabalha com divisão de contas contábeis a serem utilizadas, né? E cada área tem que fazer aquilo de acordo com o que está no manual, né? Fora do manual, você está trabalhando de forma errada. E o manual também favorece algumas situações em que você não precisa decorar as contas, no plano de contas. E à medida que os anos passam, você vai trabalhando, essa coisa vai agindo naturalmente em você, né? Mas se chega alguém lá na empresa, não tem um procedimento operacional, que a gente vai estudar lá em controladoria, obrigatoriedade, o que se faz naquela área, em determinado trabalho, você que é o responsável, ou você vai ser executante, quais são as suas tarefas, né? Então, quando você tem, né, um procedimento operacional, você tem um manual de contas, quando vai iniciar alguém naquela área, ou substituição por alguém de férias, fica muito mais fácil essa situação, né? Conceitos aqui de inventário, né?
inventário, você já deve ter visto, né? Falar lá em geral, né? Elaboração mediante a contagem física dos materiais e deve ser escrito no livro próprio denominado registro de inventário, né? Que é a obrigação acessória, né? Critério de custo, nós temos três importantes: critério de custo específico, PEPs e critério EPS, né? Nós temos aqui o custo ponderável móvel, média de período após cada compra, critério do custo ponderável fixo, média do custo durante o ano, né? Qual o critério de utilizar, né? Como que eu vou fazer essa contabilização de estoque, né? Critério de preço e venda, diminuindo a margem de venda, etc. Então, são critérios que você deve utilizar. Se você entra normalmente numa empresa que já está em funcionamento, ela já tem um critério escolhido sobre isso, né? A gente voltando aqui no critério aqui, né? Critério de custo específico. Você vai numa agência de automóveis, por exemplo, né? Você tem diversos tipos de carros diferentes, né? Então, cada carro tem um custo específico. Você vai numa joalheria, são custos específicos, né? De cada área, né? Então, o PEPS e o EPS já conhece, né? E os restantes também que você já conhece, né? Lá, falando em contabilidade gerencial, né, de forma assim, do passado até hoje, a gente observa alguma coisa interessante, né? Quem conhece a Bíblia aí, né, traz uma situação muito interessante lá no livro de Lucas, né? Capítulo 14, versículo 28 e 29, né? A primeira vez que alguém fala, né, na nossa era, que é né, na era cristã, né? Após a vinda, né, a criação do calendário, né? Que é utilizado até hoje para nós ocidentais, né? Foi a primeira vez que alguém fala, né, de orçamento. É uma coisa interessante, né? Olha lá. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, né? E ele ainda continua, né? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. E no caso de uma empresa, né? Se você, né, não calcula as suas despesas, se você não faz o seu orçamento, né, e você começa a trabalhar sem um gerenciamento eficaz, né, você pode levar a tua empresa, né, ao fechamento. Então, a importância do gerenciamento contábil, né? Então, olha que interessante aqui, né? Quando é uma fala e logo após, né, uma questão, né? Quando uma empresa adquire à vista materiais para a produção, os quais são em seguida consumidos na fabricação de produtos, os quais já terminados são levados para o depósito e depois vendidos parcialmente ou em sua totalidade. É preciso que se tenha o entendimento e conhecimento necessário para classificar e separar esse processo de transformação do recurso em caixa, né? Isso é fundamental, o entendimento e registro, né, dessas situações da empresa, né? Se você abre uma empresa, você tem lá, né, o seu capital inicial, né? Você leva esse capital inicial aqui lá para a caixa ou bancos, né? Você abriu a tua empresa, né? Os acionistas juntam, levam o capital inicial da empresa, abrem caixa de investimento, né? Você já tem a sua primeira transformação da empresa. A partir disso, você vai construir algo, vai montar algo, né? Vai produzir algo, né? Você, com esse dinheiro de caixa ou de bancos, você vai fazer um investimento em determinado produto, né? Você tira de caixa, tira de bancos, compra um produto, esse produto vai para o estoque, né? Esse produto no estoque, né, ele passa por uma série de transformações. Ele é requisitado para a área de industrial, ele vai para a área, né, para a área de trabalho, até você chegar, né, no produto pronto, né, que a gente vai analisar item a item a seguir, né? Então, a gente tem algumas coisas interessantes. Ó, recurso, nessa tabela aqui. Recurso, investimento, custo, despesa, investimento, resultado, né? O recurso, normalmente, nós estamos tirando aqui como caixa. Leia-se também banco, conta bancos, etc, etc, né? Investimento, material de estoque, né? Custo, matéria-prima consumida, né? Ele tem despesa? Na área industrial, não. Investimento, é um produto acabado, né? O resultado, despesa, custo, produto vendido, né? Investimento em máquina de produção, né? Qual que é o custo disso, né?
além do custo se investir nesse valor, você tem o que? A depreciação desse valor ao longo do tempo, né? Essa máquina, de acordo com a tabela de depreciação, ela vai durar quantos anos, né? Então, qual que é o custo dela, né? Até o investimento do produto acabado aqui, né? Despesa de custo do produto vendido, né? Se você comprou essa máquina para utilização de uma forma e se você utiliza a fabricação de outras formas, né? A energia elétrica é um custo, né? Ela está ligada ao produto acabado, né? Ela também vai para a despesa de custo do produto vendido, né? Móveis administrativos, né? Também tem depreciação, mas ela é uma despesa. Nós estamos falando de área administrativa, né? Energia elétrica aqui, né? Da administração de vendas, é uma despesa. Mão de obra de operários, está ligado aqui ao investimento do produto acabado, que é uma despesa do custo do produto vendido, né? Mão de obra de supervisão, produto acabado, despesa de custo do produto vendido, né? Então, para você gerenciar, é importante que você, né, tenha um entendimento holístico da empresa. É de fundamental importância, pois o simples ato de cortar custos pode ser algo que implique diretamente em perder lucro, né? Todas as decisões pessoais e empresariais necessitam de um bom planejamento. Entende? Objeto de custeio, né? O que é um objeto de custeio? Vocês também viram lá em geral, né? Objeto de custeio é um item do qual se deseja mensurar o custo, produto, bem, serviço ou linha de produtos ou clientes. O conceito de objeto de custeio pode ser visto dentro da empresa como uma leitura do conceito de entidade contábil ou microentidade, a qual serão identificados custos e até mesmo receitas, só que numa abordagem microfuncional. Lembrando que essa entidade contábil aqui, ou microentidade também, né, está ligada também naquele ato, né, da contabilidade por responsabilidade, né? Então, você pode gerenciar isso através de outras pessoas, delegando a outras pessoas, né, o entendimento e a responsabilidade sobre cada área dessa, né? E o custo, né? O que é o custo, né? Ele pode ser entendido como uma construção contábil, né, contendo informações de custo, dentro de uma visão que se permita entender que se tem uma visão de que há subjetividade em geração dessa informação. Mas não, a gente entende que tem, mas a gente tem que trabalhar para que não tenha subjetividade, né? E o papel do contador nesse contexto ele é de fundamental importância. Então, tudo aquilo que você gasta, que é um custo para a empresa, ou mesmo uma despesa para a empresa, né? Eles têm que trabalhar da forma mais evidente possível, né? Então, de uma maneira geral, né, quando a gente fala em custo, fica implícito que existem recursos que são consumidos, né? Você consome recursos na área de produção, na área de serviço, né? E você tem informações sobre esses custos, sobre os custos desse recurso no contexto empresarial, né? E você vai fazendo análise, né? Você vai contabilizando essa situação. A maneira de acumulação de custos depende do objeto de custeio, né? Quando o objeto de custeio são os produtos ou serviços, a forma de acumulação de custos é geralmente derivada da forma de produção da empresa. Nesse caso, as formas básicas de acumulação de custos são por ordem, por produto, né? Ou ordem de produção. Existem basicamente 3 critérios de classificação do custo: quanto à sua alocação ao produto, quanto ao volume de produção e quanto à sua ocorrência, né? Então, quanto à facilidade de identificação do produto, né, alocação ao produto, a gente tem custos diretos e indiretos. Quanto ao volume, variados e fixos, né? Agora, a gente tem que fazer análise na cadeia de produção, né, os custos primários. Isso aí é uma lembrança daquilo que vocês já evidenciaram lá em gerencial, né, e também em curso, né? Os custos básicos estão relacionados a matéria-primas ou insumos, né? Algebricamente, custo básico, né? Estoque inicial de matéria-prima, mais compra menos estoque final de matéria-prima, né? Os custos de transformação, de conversão de objeto de custeio são os custos relacionados à fabricação, exceto o custo de matéria-prima. Estão lembrados disso? Né? É o custo de transformação, mão de obra, mais gasto geral de fabricação, ou estoque final de produto pronto, mais custo de produto pronto, menos estoque inicial de produto pronto, menos custo básico, né? E você tem essa informação que é importantíssimo para a sua empresa identificar aonde está, né, o investimento que você fez, né? Se ele já foi totalmente transformado, aquele dinheiro em caixa que foi investido, que foi comprado em insumo, né, que foi para uma linha de produção. Quanto desses produtos já transformaram em produto final, ou quantos estão na área de trabalho ainda que precisam ser identificados, né?
O custo de fabricação, né, corresponde ao somatório de todos os custos incorridos, né, pela indústria em um determinado período, e ao somatório dos custos básicos com os custos de transformação, né? Custo básico mais custo de transformação. Custo de produtos fabricados corresponde ao valor dos produtos que ficaram prontos no período e disponíveis para comercialização ou para o seu armazenamento para posteriores vendas. O custo do produto final, estoque inicial do produto pronto, mais custo de fabricação, menos estoque final do produto pronto. Estão lembrados disso, né? Os custos de produtos vendidos, que corresponde ao valor da baixa pela transferência da propriedade dos produtos que foram vendidos no período, né? Observação. Com base em dados monetários e não monetários coletados, o gestor de custo, após a acumulação, organização, análise e interpretação desses dados, fornece informações a respeito do custo incorrido. No processo de produção de bens ou de prestação de serviços, as informações sobre a experiência passada vão proporcionar o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsão. Então, isso é importantíssimo você estar antenado nessas questões. A empresa ter uma situação, né, de controle, de gerenciamento, né, de aprovisionamento de materiais, de custo, né, e de registro dessas informações, né. Isso tudo aqui, né, estamos aqui na nossa bibliografia básica, vocês vão ver lá a Bíblia Sagrada, o Bruni, Cardoso, Hong Xing, né, contabilidade gerencial, tem uma visão aqui ela é bem na área de processo, né, e gerencial, né, e de informática, né, o Martins, que é a contabilidade de custos, vocês devem ter visto alguma coisa sobre ele, né. Essas datas aqui, gente, não é porque são coisas mais antigas, não, tá? Essas datas que são os livros que têm na nossa biblioteca. Então, se tiver uma auditoria aqui e o pessoal olhar a minha disciplina aqui, que eu coloquei isso aqui, se eu colocar o de 2021, que é o mesmo livro aqui, né, ele não estará na biblioteca, né? Então, esses livros são aqueles que estão na biblioteca, né? O Pisolato, Introdução à Contabilidade, Werneck, né? Análise de custo e preço de venda, importantíssimo, Ribeiro, Osni Moura, né? Receita Federal, depreciação, né? Tudo sobre depreciação, né? E que está nesse site da Receita Federal aqui, né? E com isso, né? Eu termino esse módulo aqui, né? Foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima aula e até a próxima leitura, né? Lembre-se da importância de vocês, né? Fazerem todas as atividades recomendadas na plataforma, né? E que possam, né, agregar a pontuação, né? Como a gente comentou na nossa primeira aula. Um grande abraço para vocês, felicidades, né? Que Deus abençoe a todos, né? Boa semana.